Alerta de pancadas de chuva para Belo Horizonte, com raios e rajadas de vento de 50 km por hora até às 7 da manhã desta sexta-feira. Confira agora como fica o tempo na capital e em algumas regiões do estado. Em Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, a sexta-feira deve ser de sol, mínima de 17 e máxima de 32 graus. O dia também começa ensolarado em Coronel Pacheco, na Zona da Mata, mas deve chover em pontos isolados. Mínima prevista de 18 graus. Céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Uberaba, no Triângulo. Máxima de 32 graus. Em Belo Horizonte, céu claro a parcialmente encoberto, com possibilidade de chuva em pontos isolados. Mínima de 18 e máxima de 30 graus. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar já monitora as redes sociais para traçar estratégias que serão usadas nas manifestações marcadas para amanhã e domingo. Pelo menos 15 mil policiais da Grande BH serão empenhados para acompanhar os atos. Os protestos serão a favor e contra a presidente Dilma Rousseff. Quem veio nos explicar melhor essa crise é o cientista político Malco Camargos. Malco, boa noite. Boa noite, Raquel. Obrigada por estar com a gente hoje. Malco, existe base jurídica legal para um impeachment? Essa discussão é bastante delicada, porque o julgamento de um impeachment não é só legal, não é só com base jurídica, é também sobre bases políticas. Por quê? Quem conduz o processo de impeachment são as casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Ou seja, às vezes um presidente pode chegar a perder o poder, mesmo que as bases jurídicas não sejam sólidas. Esse é o risco que a presidente Dilma corre neste momento. Pelo que você analisa, a casa não está com ela? Isso pode acontecer então? Dilma tem sofrido derrotas sistemáticas, principalmente na Câmara dos Deputados. Qual é o papel da Câmara dos Deputados no caso do impeachment? A Câmara dos Deputados é responsável por aceitar a denúncia e depois, uma vez aceita pela Câmara, para que isso aconteça tem que ter 2/3 dos votos dos deputados, o Senado que vai julgar se a presidente deve ou não continuar no cargo. Entre o julgamento da Câmara, caso ela aceite, e do Senado, a presidente já é afastada. Mas por qual crime seria? Envolvimento em qual crime? Essa que é a grande questão que se fala da pouca sustentação do ponto de vista jurídico. Por quê? Qualquer envolvimento, qualquer julgamento da presidente tem que se referir a um ato cometido neste mandato, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2015. Alguns juristas têm dado parecer que a manutenção da diretoria da Petrobras seria suficiente para imputar a responsabilidade da presidente sobre esse tema. Porém, outros falam que apenas a manutenção e, principalmente, como não houve o envolvimento direto da Graça Foster até o momento, ela não poderia ser condenada por isso. Mas lembro, o julgamento ele é muito mais político do que dos critérios que imperam em relação ao direito. Como que seriam aí as diferenças em relação ao caso Collor? Collor era distinto. Collor tinha elementos políticos fortes. Havia uma insatisfação grande, ele tinha muito pouco apoio popular e também estavam claros elementos jurídicos, principalmente a partir das denúncias do irmão Pedro Collor em relação à atuação de PC Farias depois da eleição do presidente. Já no caso de Dilma, há uma diferença significativa, o peso do partido. O PT é muito maior do que o PRN, que era o partido de Collor. Porém, Dilma tem tido dificuldades para lidar com partidos adversários, com partidos aliados e também tem sofrido alguma resistência dentro do seu próprio partido. Então, se o PT não quiser segurar Dilma no poder, não terá condições de fazê-lo, dada a má relação interna que tem acontecido com alguns membros do partido. Agora, no caso de uma saída da presidente, quem assumiria? Essa é a grande questão, porque às vezes as pessoas têm muito a expectativa que fosse um terceiro turno da eleição, ou seja, uma nova discussão em relação à oposição entre PT e PSDB, ou entre Dilma e Aécio. Agora não há possibilidade disso acontecer. No caso do impeachment, quem assume a presidência da República é o vice Michel Temer, do PMDB.
Se por um acaso ele também sofreu o processo do impeachment, quem assume é Eduardo Cunha, presidente da Câmara, também do PMDB. E na eventualidade dele também não poder assumir, quem vai assumir é o presidente do Senado, Renan Calheiros, também do PMDB. Ou seja, a chance de nós sermos governados pelo PMDB é das 3 linhas de sucessão, o primeiro, o segundo e o terceiro. E lembrando que eles têm envolvimento com corrupção também, né? O próprio Renan Calheiros, que inclusive esteve ao lado de Collor. Eduardo Cunha era o secretário de Finanças na campanha de Collor no Rio de Janeiro. Renan Calheiros é do mesmo estado de Collor, né, estado de Alagoas. E nessa linha, quem é o único que não está citado, inclusive na Operação Lava Jato, é o vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB de São Paulo. Na sua opinião, a quem interessa o impeachment? Ao PMDB interessa bastante, uma vez que ele é o aliado do governo, mas no papel coadjuvante. Nenhum desses nomes teria condições ou viabilidade para vencer uma eleição, teria suporte eleitoral a partir dos votos. Então, herdar o poder a partir do afastamento do presidente pode ser uma boa coisa para o PMDB. Ao PSDB começou muito forte essa ideia, mas quando viu que na linha sucessória isso passa por outros caminhos, que é distante de chegar neles, é muito difícil que isso chegue neles, o próprio PSDB tem afastado da ideia de pedir impeachment e tem preferido, nas próprias palavras do Aloysio Nunes, deixar o governo se desgastar por 4 anos e a partir daí ganhar nas urnas em 2018 a presidência da República. Ou seja, só para ficar claro, não há chance de o Aécio assumir. Com impeachment, não. A não ser caso aconteça uma cassação pela Justiça Eleitoral. Aí é um outro processo. Não é um julgamento de crime de responsabilidade na execução do mandato de presidente da República, mas assim por um crime cometido durante a campanha eleitoral. Neste caso, há a cassação do presidente e do vice-presidente, casa-se os dois, e quem assume é o segundo colocado. Acontece que para pedir a cassação tem que ser feita até 15 dias depois da diplomação. O PSDB fez esse pedido, mas foi negado pelo Supremo Tribunal Eleitoral. Então é necessária uma reavaliação desse pedido do PSDB e caso seja acatado pela turma do Supremo, ou seja, por um julgamento colegiado, pode ser sim que neste caso Aécio seja diplomado presidente. Agora isso não é impeachment, é cassação. Esse processo não é político, é jurídico, a decisão é do Tribunal Superior Eleitoral. E com pouca chance de acontecer? Com pouca chance de acontecer, porque aqui no Brasil tem uma coisa chamada doação cruzada. As empresas não doam direto aos candidatos, doam aos partidos e os partidos doam aos candidatos. Então você não consegue fazer o vínculo entre o dinheiro de uma empresa e a campanha no candidato A, B ou C. É como se os partidos embaralhassem os recursos e depois distribuíssem entre os seus candidatos. Com isso fica muito difícil ter elementos jurídicos que sejam capazes de levar que a justiça tenha provas para cassar o mandato de um presidente da República. A gente vai interromper essa conversa um minutinho, daqui a pouquinho a gente volta. E no próximo bloco, o Cruzeiro segue na liderança e a América entra para o G4 do Campeonato Mineiro em instantes.